Derrubada de vetos do Executivo provoca a saída de José Fortunati do PDT. Projetos rejeitados pela Prefeitura foram aprovados pelos vereadores em sessão plenária nesta semana. A Prefeitura de Porto Alegre pretende reduzir pela metade o déficit habitacional nos próximos 2 anos. Previsão foi feita em seminário realizado pela Comissão de Habitação da Câmara Municipal. Comissão de Saúde e Meio Ambiente debate a situação de um galpão de reciclagem na zona norte da capital. Executivo afirma que o terreno público tem sido utilizado para fins particulares. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá! O primeiro assunto do Jornal da Câmara de hoje é a repercussão política da derrubada de vetos do Executivo na sessão plenária da última segunda-feira. A decisão dos vereadores da base do governo de aprovar o projeto que cria 14 áreas de interesse social em Porto Alegre resultou na decisão do prefeito José Fortunati em se desfiliar do Partido Democrático Trabalhista. O prefeito vai governar sem legenda até o final do mandato. Nossa equipe conversou com os parlamentares para saber como eles receberam a informação. Acompanhe na reportagem de Clayton Fortunato. Da bancada do PDT, os vereadores Dr. Tiago Duarte e delegado Clayton votaram pela derrubada do veto, tanto no projeto das AEs quanto na proposta que obriga ar-condicionado nos ônibus. Os parlamentares afirmaram que receberam com surpresa a decisão do prefeito de se licenciar do partido. O projeto das AEs, por exemplo, foi aprovado nessa casa no dia 22 de dezembro com 31 votos. 31 votos com anuência do Executivo. Aí o projeto vai para lá de forma incoerente. O Executivo que orientou votar favorável, aí o Executivo veta o projeto. Veta o projeto que é factível, que é constitucional e que vai beneficiar e tem a possibilidade de beneficiar milhares de famílias. Eu não dormiria bem todo dia abrir um jornal e ver pessoas sendo despejadas, pessoas que eu visitei. Eu sou um dos vereadores, e eu acho que poucos vereadores, que visitou todos esses acampamentos quando era presidente da CUTAB. Então essa questão é uma questão de falo meu íntimo. Tá? Então eu achar que direita, esquerda não possam ter bons projetos, eu acho que aí eu seria o dono da verdade, coisa que eu não sou. O líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Airto Ferronato, avaliou que a decisão de José Fortunati levou em conta as dificuldades que já vinha enfrentando com a base aliada. O parlamentar afirmou ainda que colocou o cargo à disposição após 2 anos na liderança de governo. Bom, a liderança de governo é da estrita confiança do prefeito e convite do prefeito. E nós aqui temos muitos vereadores, 20 e tantos vereadores, quase 25 vereadores, de situação. Ele diz que ele se sentiu, isso vem crescendo, com uma dificuldade dentro da sua base, o PDT. E se o PDT, que é o partido da sua base, vota contra, é difícil conquistar voto fora do PDT. Portanto, uma decisão da sua, vamos assim, iniciativa a respeito à posição dele, acho que ele avaliou bastante, tomou a decisão que achou a melhor. Já o líder da oposição, o vereador Engenheiro Comaceto, disse que não vê problemas na derrubada do veto se o projeto for bom para a cidade. Se o poder legislativo tem autonomia e muitos vereadores da própria base do prefeito não conseguem ter o diálogo com o próprio executivo e entende que um projeto que deve ter continuidade porque ele é bom para a cidade, eu não vejo nenhum problema da derrubada do veto. Na sessão plenária de segunda-feira, os parlamentares também derrubaram o veto ao projeto de lei que obriga o uso de ar-condicionado no transporte público da capital. O resultado da votação também contribuiu para a decisão do prefeito da capital em sair do PDT. O projeto de lei é de autoria do vereador Paulinho Motorista. O texto determina o funcionamento do ar-condicionado em todas as linhas e horários do transporte coletivo para os veículos que já possuam o aparelho. A matéria também prevê a inclusão de ar-condicionados em novos veículos das frotas. Tem linhas lá que levam 1h30, 1h40 até o seu destino e o passageiro ali, carro lotado, sem um ar-condicionado, ao lado do sol. E isso aí é o mínimo de dignidade que a gente tem que proporcionar
para os passageiros de Porto Alegre, porque me elegeram, me colocaram aqui para trabalhar em sentido deles. Nós temos um projeto de lei que faz com que a Prefeitura domine todo o fundo e toda a bilhetagem eletrônica para poder controlar a qualidade do sistema, e a gente não conseguiu maioria ainda aqui para votar. Então, que bom que nós tivemos a vitória do ar-condicionado. Jogamos na contradição do governo, aprovamos, tem uma melhoria para a população. O veto foi derrubado com 21 votos favoráveis e 9 contrários. Para o vereador Reginaldo Pujol, da base aliada do governo, o uso do ar-condicionado é essencial para a população. O parlamentar destacou as altas temperaturas na capital e os longos trajetos de algumas linhas de ônibus. O vereador Paulinho Motorista, que é um homem simples, um homem humilde, um homem que vem do transporte rodoviário, que conhece bem o que é um ônibus da Recife, vinha até Porto Alegre, até o centro, em pleno verão, um calorão enorme ali dentro. Precisa ter ar-condicionado. Vai ter reflexo no custo da tarifa? Vai ter. Mas a população sabe disso e mesmo assim quer que tenha ar-condicionado. E eu votei com a população, votei com a minha consciência, votei com o que está correto. Na mesma tarde, os parlamentares também derrubaram o veto ao projeto de lei responsável por incluir no calendário de datas comemorativas e de conscientização do município a Semana Municipal do Bairro Humaitá. O texto é de autoria do vereador Valdir Canal, do PRB. De acordo com a proposta, os festejos devem ocorrer entre os dias 11 e 17 de novembro. Na mesma sessão plenária, os parlamentares ainda apreciaram outros vetos do prefeito José Fortunati. 2 deles foram mantidos pelos vereadores. O texto da vereadora Lourdes Sprenger, aprovado na Câmara Municipal, estabelecia a indicação de produtos testados em animais nos rótulos das embalagens de cosméticos. A proposta foi rejeitada pelo Poder Executivo. Na última segunda-feira, os vereadores mantiveram o veto total do prefeito. Foram 18 votos contrários ao veto, mas eram necessários 19 para derrubá-lo. Um projeto de lei do vereador Bernardino Vendrúsculo também foi rejeitado pela Prefeitura. O texto tinha por objetivo tombar o imóvel da antiga sede do Grêmio Gaúcho. O posicionamento do prefeito gerou polêmica entre os parlamentares. Apenas 17 vereadores se manifestaram contrários ao veto. Eu sou uma pessoa ligada à cultura, às antiguidades, e eu acho que nós temos que ter uma cidade preservada, atrai turismo. Tem muitas pessoas como eu, se eu viajo, eu vou procurar a memória de onde eu estou. E esse é um projeto antigo deste vereador que deveria ter sido já aprovado. A alegação do Executivo Municipal, do prefeito, que isso não é prerrogativa de vereadores. Agora, se não for prerrogativa de vereadores, propor e manter a cultura da cidade, manter o patrimônio arquitetônico, patrimônio cultural, patrimônio artístico, tem um equívoco aí. Se nós permitir que um prédio com mais de 100 anos perca a sua preservação, nós vamos permitir daqui a pouco que prédios como o Hotel Majestic, Casa de Cultura Mário Quintana, sejam derrubados. Outros 11 vereadores se manifestaram favoráveis à manutenção do veto total do Executivo. Primeiro, não dá nem para dizer que se tem um prédio ali, tem uma fachada. O prédio mesmo praticamente não existe mais. Segundo, tem um projeto que é da Avenida Tronco, que se fosse derrubado o veto, o projeto da Avenida Tronco, que é essencial para Porto Alegre, ficaria prejudicado também. O momento não é o mais adequado. Se concluída a obra, aquela edificação permanece ali e sem nenhum prejuízo para a obra, que se apresenta um projeto depois e a gente estudaria de novo. Não tem como nós não tentarmos junto ao Ministério Público. Impossível que o Ministério Público não esteja sensível a isso. Se aquele prédio não merece ser tombado, nada nessa cidade merece ser tombado. Nós temos muita pesquisa que comprova a necessidade de se preservar aquele prédio que é um marco da cultura regional gaúcha. A situação do galpão de reciclagem da Rua Paraíba, na zona norte da capital, pautou o encontro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. De acordo com o Executivo, o terreno público tem sido usado para fins particulares. O representante da Associação de Reciclagem Ecológica da Vila dos Papeleiros falou da importância do galpão para a comunidade. O espaço, localizado na zona norte de Porto Alegre, funciona desde 2003 e, segundo o Lindomar, oferece emprego a mais de 50 famílias. A prefeitura quer tomar nosso espaço, né?
Esse espaço é nosso, né? Que o INCRA deu para a gente trabalhar até o tempo do incêndio, né? E a gente está lá faz tempo já, todo o pessoal da vila trabalha no galpão, né? Segundo o diretor adjunto do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o terreno público tem sido explorado para fins particulares. De acordo com Vercidino Albarello, o responsável pelo espaço coordena atividades de triagem individual e compra os resíduos separados pelos trabalhadores. Mesmo diante das irregularidades, Albarello garantiu a permanência da comunidade no espaço. A Prefeitura pretende, nesse espaço, organizar os trabalhadores dentro do programa Todos Somos Porto Alegre e organizá-los de uma forma associativa, cooperativista, oferecendo a eles melhores condições, com acompanhamento, com processo de triagem, a fim de que efetivamente eles possam estar num ambiente melhor estruturado, em melhores condições de exercer a sua atividade de reciclagem. Ao final do encontro, a vereadora Jussara Coni apontou a necessidade de discutir a falta de direitos trabalhistas para as pessoas responsáveis pela separação de resíduos na capital. Já o presidente da comissão, o vereador Marcelo Esgarbosa, lembrou do final do prazo de circulação das carroças e carrinhos em Porto Alegre. Segundo o parlamentar, o programa de cadastramento da prefeitura não englobou trabalhadores informais. Esgarbosa ainda solicitou a inclusão da Comissão de Saúde e Meio Ambiente no grupo de trabalho do Executivo sobre o tema. A COSMA ficou de acompanhar o grupo de trabalho que foi criado com a lei essa de 2008, pediu ao diretor do DMLU que nesse diálogo com o galpão deu protagonismo efetivo para a Arevipa, que cuida desse galpão, que cuida e gerencia esse galpão, com o apoio da prefeitura, se quer o apoio da prefeitura, mas não de forma a tirar o protagonismo de quem já está ali, tem toda uma tradição. E outra questão muito importante, que a prefeitura ainda não tem nada em andamento, é uma política de compra do material reciclado. A Prefeitura de Porto Alegre pretende reduzir pela metade o déficit habitacional nos próximos 2 anos. A previsão foi feita em seminário realizado na Câmara Municipal. Atualmente, faltam cerca de 40 mil domicílios na cidade. Ainda sob o impacto da derrubada do veto do Executivo ao projeto que define 14 áreas para habitação popular, moradores e representantes dos governos federal e municipal participaram do seminário A Cidade Inclusiva. De acordo com os números apresentados, o déficit habitacional no país é de 5,4 milhões de moradias. Por ano, seriam necessários 1,5 milhão de novas habitações para suprir a necessidade atual e as demandas futuras até 2023. Na avaliação do governo federal, esta é uma meta possível de ser cumprida, mas depende de fatores como a estabilidade econômica e a parceria com os governos locais. O Minha Casa Minha Vida, ele é um instrumento importante para a produção habitacional em escala que se houver uma parceria importante dos municípios, no sentido de induzir que esses empreendimentos tenham áreas adequadas, que a infraestrutura dos serviços, sejam serviços públicos ou serviços sociais nessas áreas sejam garantidos, nós vamos estar sinalizando como equacionamento da questão habitacional, das necessidades habitacionais no médio prazo. Na capital gaúcha, de acordo com o Departamento Municipal de Habitação, faltam em torno de 38 mil domicílios para atender à atual demanda. A Prefeitura aposta na parceria com o governo federal em programas como o Minha Casa Minha Vida e prevê que nos próximos 2 anos possa reduzir pela metade o déficit de moradias em Porto Alegre. Nós temos hoje em prospecção, ou seja, com terrenos e já em desenvolvimento de projeto, em torno de 20 mil unidades habitacionais. Ou seja, nós temos um movimento muito agressivo no sentido de enfrentar esse déficit. Acreditamos que dentro dos próximos 2 anos nós conseguiremos pelo menos atingir a meta de 50% do déficit habitacional, que é um número histórico. Enquanto isso, este representante de uma ocupação na zona sul da capital teme pelo futuro de 58 famílias que estão no local. Segundo Ricardo Oliveira, a reintegração de posse pode ocorrer a qualquer momento. Pessoas que realmente não têm para onde ir, pessoas que realmente vieram de ordem de despejo, da Cidade de Deus, de outros locais, pessoas que moravam debaixo da ponte, e eu represento 58 famílias, pessoas idosas,
tenho pessoas cadeirantes que estão apreensivas agora lá sem saber para onde ir. O seminário foi organizado pela Comissão de Habitação. Para o presidente da CUTAB, vereador engenheiro Comaceto, a ideia é propor alternativas para o problema da falta de moradia. O município, ainda em 2008, 2009, lançou um edital para inscrever as pessoas para o Minha Casa Minha Vida. Quantas famílias se inscreveram? 54.500 famílias. Quantas unidades a prefeitura conseguiu construir nesse período? Em torno de 3.000. Dessas 3.000, a metade já foram vendidas. Por quê? Porque tem fragilidade no trabalho social. E tem fragilidade na produção de projetos. Então, nós temos a responsabilidade de ajudar. A primeira parte do seminário tratou sobre os desafios da urbanidade e a habitação popular no Brasil. O segundo painel abordou a habitação e o direito à terra. Os problemas dos porto-alegrenses com os serviços das operadoras de telefonia fixa e móvel na capital foi tema de reunião da Comissão de Defesa do Consumidor nesta semana. O PROCON da capital acusou a falta de qualidade nos canais de atendimento das empresas. Representantes de todas as operadoras de telefonia que atuam na capital participaram da reunião. O encontro também contou com a presença de representantes da Anatel, do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, da OAB e do PROCON. O encontro foi motivado pelo elevado número de reclamações de clientes contra os serviços de empresas de telefonia. Segundo o diretor executivo do PROCON, a falta de qualidade no atendimento do pós-venda das operadoras está sobrecarregando o órgão. O PROCON tem um papel estabelecido em lei de harmonizar a relação de consumo, ou seja, pegar os direitos dos consumidores e os deveres dos fornecedores e colocar eles em pé de igualdade. Com a dificuldade que os consumidores têm em resolver os seus problemas diretamente com as operadoras de telefonia, o PROCON ele não age, ele acaba reagindo. Ou seja, nós fazemos o papel de atendimento ao cliente que as operadoras não conseguem realizar na ponta. A campeã de reclamações no PROCON é a Oi. A maioria das queixas é quanto à manutenção da rede de telefonia fixa e banda larga. Em todas as operadoras que oferecem o produto, o serviço é feito por empresas terceirizadas. O diretor de Relações Institucionais da Oi, Gabriel Ribeiro de Campos, disse que os problemas não foram causados por falta de investimento e devem ser corrigidos nos próximos dias. No campo da telefonia móvel, os parlamentares apresentaram questionamentos sobre a qualidade do sinal. Os representantes das empresas afirmaram que estão investindo na melhoria do serviço. Segundo Kleber Rodrigo Afânio, da TIM, a operadora trocou todos os equipamentos na capital. Os vereadores ainda questionaram os números de funcionários das empresas, de trabalhos realizados e de clientes. Os dados devem ser entregues em um novo encontro da CDCom. Qual é o investimento dessas empresas nessas questões? Porque nós temos que chegar a uma conclusão, definir, não se pode mais vender linhas sem antes resolver os problemas. Então, esse foi o objetivo, foi dado um prazo para que as empresas respondam e depois, conforme for, nós vamos encaminhar ao Ministério Público para que seja definitivamente solucionado. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre in memoriam a Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão. A homenagem póstuma aconteceu no plenário Otávio Rocha, em sessão solene. A sessão foi comandada pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Mauro Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores, e proposta pelo vereador Nereu Dávila, do PDT. Segundo o parlamentar, a homenagem é um reconhecimento das conquistas de Fernandão enquanto foi jogador do Esporte Clube Internacional. O vereador também lembrou da identificação do ex-jogador com Porto Alegre. O atleta atuou no clube entre 2004 e 2008 e foi o líder do time nos títulos da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes, ambos em 2006. Em 2012, voltou ao clube como dirigente e treinador. Falecido em junho do ano passado em um acidente de helicóptero, aos 36 anos, Fernandão foi representado na cerimônia pela viúva Fernanda Bisotto. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!